Nessa entrevista general, faltou citar o ministro Mangabeira Unger, que é o gestor do programa Amazônia Sustentável. Exatamente nesse domingo, em entrevista longa de 2 páginas ao jornal Estado de São Paulo, o ministro Mangabeira Unger disse: desenvolvimento sustentável é uma abstração ou um pleonasmo. Ambientalismo e sustentabilidade são partes do progresso econômico e não uma alternativa a fundo perdido. Nosso problema não está no conflito entre preservação e desenvolvimento, mas no fato de que estamos muito atrasados em desenvolvimento e preservação. Entre poucas e boas iniciativas do passado, por exemplo, nós tivemos o programa, o CIVAM. Que avaliação o senhor faz do CIVAM e em que medida ele pode contribuir agora para os temas aqui tratados? O CIVAM foi, de fato, uma iniciativa excelente para a Amazônia. O CIVAM, nós sabemos que ele é hoje um dos maiores sistemas de cobertura terrestre que existe, um dos maiores sistemas do mundo e, inegavelmente, o maior sistema da América Latina. O CIVAM agora operando, ele está praticamente quase que a 100%, vamos assim dizer, ele tem inibido muito a ação de pequenas aeronaves no transporte de tóxicos e na volta, muito provavelmente, transporte de munições e armamento. Ele tem inibido, não tem conseguido impedir totalmente que esse movimento de pequenas aeronaves continue acontecendo. O CIVAM, ele tem possibilidade hoje de detectar qualquer aeronave que circule na Amazônia, a alta ou a baixa altitude. Esses voos continuam sendo feitos a baixa altitude porque nem sempre os meios aéreos estão 24 horas disponíveis em território amazônico. O contrabando continua feio por lá. Mas o contrabando aumenta, sim, ele aumentou por terra, seja utilizando caminhos terrestres, seja utilizando caminhos fluviais. Porque a lei do abate sempre é a lei do abate que já está regulamentada dentro do país, ela não foi ainda usada, mas ela sempre serve como uma ameaça àquela aeronave que é dentro do território nacional. A entrada por terra é muito mais fácil, foi muito segurar mais aquilo ali é muito impossível. Mais fácil. Aliás, então aumentou realmente o número de contrabando por terra usando caminhos. Isso. Ou usando caminhos terrestres ou rio. General, e as Farc? O senhor teme as Farc em alguma dimensão? Quer dizer, as Farc invadir o Brasil, eu acho meio ficcional, mas elas podem fazer incursões por ali. Elas são bem treinadas, elas são perigosas. Se tiver um confronto entre o nosso exército e as Farc, o que o senhor imagina que pode acontecer? E se houver possibilidade de um confronto desse? Não, eu já temi esse confronto. Hoje eu acho que as Farc não vão querer abrir uma outra frente, elas que estão vivendo uma situação muito difícil, elas não vão querer abrir uma outra frente, não é só contra o Brasil, é contra os seus países vizinhos, particularmente contra o Equador e mesmo contra a Venezuela, onde elas têm atuação bem mais intensa contra o Brasil. Frente à fronteira brasileira, nós temos, face à fronteira brasileira, nós temos 3 frentes das Farc. A frente amazônica, a frente 1 e a frente 16. Elas estão em situação relativamente de calma em relação à nossa fronteira. As Farc já chegaram a ter 22 mil homens, hoje se estima que elas têm 8 mil, não chega a 9 mil homens. Elas estão com um problema muito difícil de recrutamento. O jovem não tem mais o apelo, o entusiasmo de participar de um movimento que hoje está definido como narcoterrorista. Não tem mais um movimento ideológico. Elas estão com conflitos muito grandes de lideranças entre as principais lideranças e entre lideranças e liderados. Então a gente vê a quantidade expressiva de chefes importantes que estão se rendendo ou foram mortos. Então elas estão muito debilitadas, não estão vencidas, mas elas se encontram muito delimitadas e a tendência
eu quero crer pelo que se lê com Afonso Cano, que é o número 1 hoje delas. O Afonso Cano é um sociólogo, é um homem da linha militarista, é um homem da linha política e não é da linha militarista. Se fosse o Mano Jojói é linha militarista, eles devem estar lá em briga entre eles, mas quem venceu foi o Afonso Cano, ele é da linha política. Muito possivelmente, se ele tiver força dentro da organização terrorista, ele vai procurar um caminho político para resolver aquele problema. Isso é o que a gente lê e que para quem acompanha. Agora, eu não vejo de imediato. No passado essa ameaça foi muito maior. No presente, quero crer que essa ameaça é bem menor. O senhor se referiu ainda há pouco a um episódio do incêndio na floresta de Roraima. E esse episódio parece muito ilustrativo com relação à potencialidade de se transformar num quadro de conflito real. O senhor pode detalhar um pouco mais que elementos de conflito ficaram expostos naquele momento? Por exemplo, o episódio da imposição argentina de colocar dentro do Brasil soldados para, independentes da vontade brasileira, agirem no caso do incêndio. Eu era o comandante. Como aconteceu de fato? Eu era o comandante militar da Amazônia na época e, logicamente, mantinha muitos contatos com o meu ministro da época, que era o general Gleuber. E o general Gleuber que gerenciava essas coisas a nível de presidência da República, e o presidente era o presidente Fernando Henrique. Tendo em vista acordos existentes entre o presidente Menem e o presidente Fernando Henrique, nós recebemos um contingente aí de cerca de uns 40 militares argentinos, com mais uns 4 helicópteros, que nos ajudaram, ficaram lá durante uns quase 2 meses, nos auxiliando a combater o fogo. Mas, na realidade, se temia muito é que esse contingente argentino, pela aproximação muito grande que existia entre a diplomacia argentina e a diplomacia americana, que fosse, na realidade, uma ponta de lança de contingentes maiores vindos de países desenvolvidos para pretensamente nos ajudar a apagar o fogo, e vinham e depois não saíam. Exatamente os Estados Unidos, porque estamos lembrando aí que se dizia na época, isso, e o presidente Menem falou isso seguidas vezes, que as relações diplomáticas entre a Argentina e os Estados Unidos eram relações carnais, de tão intensas que eram. E tem uma declaração de um general americano muito interessante. Esse general americano, que na época era chefe do Serviço de Inteligência das Forças Armadas Americanas, ele dizia o seguinte: exatamente em função desse incêndio, se os problemas de meio ambiente no Brasil não forem veja a ligação meio ambiente